Capítulo 4, nós estamos continuando na série de Efésios. Um texto que é de uma riqueza, de uma profundidade, que semana após semana eu fico tão tocado pela profundidade do livro de Efésios. Efésios capítulo 4, nós paramos na semana passada no versículo 24, o reverendo Luciano fez uma explicação para a gente muito boa sobre a teologia do despirmos da velha roupa para nos revestirmos de uma nova roupa em Cristo. Eu vou retomar esse assunto hoje. E agora nós vamos ler, eu peço que você acompanhe com muita atenção, os versículos 25 até o capítulo 5, versículo 2, a palavra do Senhor, que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo, ou a si, entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Ó Senhor, nós queremos, nessa noite, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos desesperadamente, porque somente pela Tua palavra e por mais nada nesse mundo nós temos os verdadeiros tesouros dos mistérios de Deus. Então, desanuvia a nossa mente, livra-nos da distração. Se Satanás está tentando roubar a boa semente do Evangelho nessa noite, impede em nome de Jesus, Senhor, para que a Tua palavra possa ser pregada, anunciada e crida livremente no nosso meio nessa noite. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal da mesa, vocês podem aumentar um pouquinho o retorno para mim? Crianças, se vocês puderem fazer um desenho hoje à noite, hoje de manhã eu pedi para vocês desenharem um baú cheio de tesouros, não é? Agora à noite eu quero que vocês desenhem, sabe o que, crianças? Um macaco. Um macaco no zoológico, e as pessoas vão ver o macaco, e toda vez que os turistas vão ver o macaco fica imitando os turistas. Quero ver como é que vocês vão desenhar isso. Quando o turista faz uma pose, o macaco faz uma pose também. Então vocês vão tentar desenhar um macaco fazendo as mesmas coisas que as pessoas fazem, tá bom? Quero ver a criatividade, hein, crianças? No final do culto vem aqui para a gente poder ver o desenho de vocês, tá? Irmãos, plágio é um problema sério. E eu digo isso não só na função de pastor presbiteriano, mas de professor universitário. Eu tenho dado aula tanto no nosso seminário presbiteriano, quanto em instituições seculares. E no âmbito da academia, esse assunto, em dias de chat GPT, está complicado, meus irmãos. Para quem nunca ouviu ou não sabe o que é a palavra plágio é a ideia, essencialmente, de você usar as ideias, as palavras ou trabalhos de outra pessoa como se fossem seus, sem dar o crédito devido ao autor original. É como você pegar algo emprestado e fingir que é seu. Isso acontece muito, infelizmente. Trabalhos acadêmicos, você sempre vai ver pessoas tirando trechos de um site, livro ou artigo e colocando no seu trabalho, e esse não é o problema. Você, na verdade, deveria fazer sua pesquisa, você deve encontrar suas fontes. O problema é você não dizer de onde veio.
reescrever as ideias de outras pessoas com palavras diferentes, sem mencionar quem as criou. E pelo bem da minha ilustração e da honestidade intelectual e espiritual dessa noite, para o sermão dessa noite, eu utilizei o próprio ChatGPT justamente para me ajudar a dar esses conceitos introdutórios para vocês. Muitas vezes, quando nós pregamos na igreja, nós frequentemente citamos, não o ChatGPT, mas obras, literatura, teólogos, autores que nós utilizamos e estudamos na composição do nosso sermão, para dar ilustração, para dar sedimentação teológica. E é muito importante. Hoje pela manhã, por exemplo, eu citei a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo que fala do princípio regulador do culto. Então, meus irmãos, o que faz do plágio um pecado, não apenas um problema social, essencialmente é a desonestidade ao imitar a obra ou criação de uma outra pessoa, sem dar o reconhecimento daquele que fizemos uso. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos nessa noite é se toda imitação é necessariamente um plágio ou um problema. Porque veja, meus irmãos, muitas obras na vida, e a gente percebe isso claro nas artes, no teatro, na música, elas consistem justamente em imitar em algum grau a obra de um artista, mas reconhecendo e deixando claro como a sua influência foi inspiradora para a composição ou criação daquela nova peça. Por exemplo, eu sou músico, e como músico, os músicos fazem isso o tempo inteiro, eles utilizam técnicas que foram consagradas por instrumentistas famosos, ou fazem às vezes até versões de músicas conhecidas, mas adicionam o seu próprio toque, e de alguma maneira nós estamos saudando, acenando para aqueles que nos influenciaram. Na literatura, muitos escritores se inspiram em outros. Tudo bem, alguns plagiam, isso é errado. Mas muitos se inspiram. Se você já leu Jane Austen, e eu já falei que eu gosto de Jane Austen por vários motivos, ela influenciou uma geração de autores. Mas aqueles que a citam em suas obras claramente contribuem para um diálogo contínuo, em vez de simplesmente roubar as ideias delas. Na ciência, por exemplo, o grande Isaac Newton disse: se eu enxerguei mais longe, foi porque eu estava sobre o ombro de gigantes. Você já ouviu essa expressão antes? Isaac Newton reconheceu a importância dos trabalhos anteriores que o ajudaram a progredir, e em alguma medida ele dizia: eu tento imitar os meus mestres, porque imitar os mestres é bom. Se você já assistiu Star Wars, você sabe do que eu estou falando. Então, em vez de nós oferecermos um produto claramente falsificado, que é o que acontece, né? No Brasil a gente vê muito produto falsificado, mas a imitação que dá crédito, ela é boa. A imitação que dá crédito, ela funciona como uma homenagem àquele que nos inspirou a fazer algo belo, fazer algo útil às pessoas. E esse texto de hoje, por incrível que pareça, é sobre isso, meus irmãos. A chave hermenêutica desse texto, o versículo através do qual a gente tem que ler e interpretar esse texto, é o versículo 1 do capítulo 5, olha aí, na sua Bíblia. Se você puder, você poderia ler a uma só voz comigo, apenas, então somente o versículo 1 do capítulo 5, vamos lá? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Está aí, claramente, um imperativo do texto que é: sede, pois, imitadores de Deus. Deus quer ser imitado. Deus quer ser imitado. E o que esse texto vai contar para a gente lá desde o capítulo 4 e vem contando, é que na verdade a vida cristã é sim uma imitação daquele que nos gerou. O apóstolo Paulo, meus irmãos, vem o livro de Efésios inteirinho, descrevendo qual é a natureza de uma nova vida em Cristo. Deus, o Pai, Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo, estavam engajados e comprometidos em aliança uns com os outros, desde antes da fundação do mundo, para salvar o homem, para manifestar a glória de Deus. Então esse Deus decidiu predestinar o homem lá atrás, sabendo que esse homem seria pecador, miserável, transgressor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o livro de Efésios, e aqui eu vou tentar soar um pouco escatológico, mas sem ser muito, ele fala de uma nova criação, de uma nova realidade.
de uma nova dimensão da glória de Deus que se manifesta na maneira como Ele salva os homens pela graça. Mas esse Deus que salva pela graça, Ele também tem expectativas de como esses homens devem ser. Eles foram salvos para sermos como Deus, para sermos a sua imagem e semelhança que está sendo restaurada em nós. E isso modifica a nossa vida individual, modifica a nossa vida de igreja, a nossa unidade, e modifica especialmente o compromisso que nós temos individualmente e coletivamente com a santidade de Deus. O pastor Luciano expôs para a gente na semana passada, de que justamente agora que nós estamos nessa nova criação em Cristo, nós devemos migrar da velha vida, do velho homem, do primeiro Adão, para a nova vida no último Adão, Jesus, o último e segundo Adão, apenas ele. E isso significa literalmente você se desfazer das suas antigas obras e se revestir da vida de Cristo, das novas obras, as quais Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. E o reverendo Luciano, semana passada, ele foi muito comportado e se conteve, porque ele explicou apenas a essência disso. Porque agora, nesse texto de hoje, a gente vai perceber que Deus não está para brincadeira, de que Deus não estava teorizando uma religiosidade do tipo, larguem a vida velha no coração de vocês, abracem a vida nova no coração de vocês, e está tudo bem. Não! Isso é real, isso é prático, isso tem que acontecer. Porque sermos imitadores de Deus é sermos como Ele é e andarmos nos caminhos dele. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então Paulo está preocupado, meus irmãos, que a igreja em Éfeso, lembra, essa é a carta aos Efésios, aquela igreja de uma comunidade de pessoas na Grécia, cujos valores religiosos vinham dos seus paganismos, dos seus misticismos, da sua velha vida de idolatria a deuses que não eram deuses verdadeiros. Ele estava preocupado que agora esse povo entendesse a mudança real. Tem que haver uma mudança real. E essa mudança real envolve entender exatamente qual era a velha vida que eles deveriam abandonar. Se você voltar aí no capítulo 4, versículo 25, você vai perceber agora que Paulo vai fazer uma série de contrastes, e antes de mencioná-los, você vai perceber aqui que essa seção aí do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 2, parecem uma série de exortações aleatórias, aparentemente aleatórias, na verdade, porque é bem mais estruturado do que parece. Paulo vai mostrar aí que existem 5 áreas da vida cristã em que os efésios deveriam saber qual é a velha vida e migrar para a nova vida, que nós deveríamos fazer: despojar-se, despir-se da velha roupa e revestir-se da nova roupa. Mas Paulo não vai só falar o que a gente tem que fazer, mas ele vai dar os motivos subjacentes pelos quais a gente tem que agir de um modo e não de outro. Por que a gente tem que mudar? Por que a gente tem que santificar? A primeira coisa que o apóstolo vai falar é que na velha vida do pecado deles, eles tinham um problema com mentira. Versículo 25, olha aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele sabe que se essa nova humanidade em Cristo agora espelha a verdade revelada em Jesus, Jesus é o Deus da verdade, Jesus alcançou eles pela verdade, em vez do engano antigo no qual eles viviam, essa verdade cósmica que livra da mentira cósmica, deve caracterizar a maneira como eles vivem uns com os outros. Não sejam mentirosos. Não sejam mentirosos. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Meus irmãos, eticamente falando, o comando de não ser mentiroso por si só já valeria, tá? Até o mundo sabe que isso é certo. Eticamente falando, não seja um mentiroso. Existe um terrível problema que é causado pela mentira, que é a ruína dos relacionamentos, a ruína da confiança. E a ênfase que Paulo dá é justamente o motivo pelo qual eles deveriam ser verdadeiros uns com os outros. Ele fala aí no final do versículo 25, é porque somos membros uns dos outros. Ah, interessante a linguagem aqui, né? Ele poderia
ele poderia simplesmente ter colocado, porque somos membros do corpo de Cristo, certo? Ele poderia ter falado isso, mas eu gostei da forma como Paulo quis falar. Nós somos membros sim do corpo de Cristo, isso já está bem claro em Efésios 4, mas nós somos membros uns dos outros. Se nós estamos ligados a Cristo, todos nós que afirmamos crer na verdade que nos salvou, nós estamos necessariamente ligados uns aos outros como irmãos, nós somos membros uns dos outros. E qual que é o problema, meus irmãos, de você mentir para os outros nessa dimensão? É porque quando você mente para os outros, você acaba mentindo para você mesmo. Já parou para pensar nisso? Veja só, se eu sou seu braço e você é meu cotovelo, se eu sou seu cabelo e você é minha carne de pescoço, não, brincadeira. Nós somos membros uns dos outros. Se eu causar dano a mim, mentindo para mim mesmo, quem no fim das contas vai ser prejudicado sou eu. O mindinho, quando começa a doer lá embaixo, começa a afetar a ponta do lóbulo aqui em cima, da orelha. Porque no corpo é assim que as coisas funcionam, né? Nós não somos partes descombobuladas, desconectadas, e cada uma faz a sua coisa. A mão não tem nada a ver com o cotovelo, que não tem nada a ver com a sobrancelha, que não tem nada a ver com o quadril. Não. Uma coisa que causa dano numa área, certamente vai trazer consequências na outra. E se nós mentirmos uns para os outros, nós estamos mentindo contra nós mesmos. E a verdade do Senhor não está em nós. Esse é um problema. Meus irmãos, eu falo com vocês porque ao longo da minha vida, especialmente na minha infância e adolescência, eu tive problema com mentira. Eu tive problema. Um menino que não quer ser pego pelo pai, quer se livrar, tem uma expressão em inglês que é save face, quer livrar a cara. A gente está na igreja, a gente quer pagar uma de santo, aí a gente finge para as pessoas que a gente não mente. E elabora e cria mentiras elaboradas. Mas, meus irmãos, mentiras elaboradas, por mais elaboradas que sejam, serão reveladas, ainda que seja no dia do juízo. Não adianta. E eu falo logo rasgadamente, se você tem vida dupla hoje, primeira coisa que eu gostaria de te dizer é que não minta para você mesmo. Segunda coisa é, não tente mentir para Deus. É muito melhor você desistir agora disso, porque Deus já te conhece. Deus sabe que você é feito do pó e pro pó você vai voltar. Então para de mentir para você mesmo. A gente mente para a gente mesmo e tenta convencer os outros das nossas mentiras. Para com isso. Para com isso. Nesse momento, a igreja, o corpo de Cristo, Paulo vai deixar isso claro, lá no capítulo 4, versículo 11 e 12, que a gente leu. Cristo está aperfeiçoando a gente, Ele está amadurecendo a igreja. E amadurecer a igreja é nos amadurecer na vida uns dos outros, para que nós não ficamos mentindo uns para os outros. Nós não somos seres alienados, isolados, independentes, nós pertencemos a uma família que foi criada por Jesus. E na casa de Jesus, Ele vira para a gente e fala aqui não tem mentira não. Corta essa linguinha. E meus irmãos, vocês vão perceber que vários dos pecados aqui são pecados de uma velha vida, né? O jeito do mundo, o jeito da igreja lá em Éfeso, quando eles eram sem ser igreja, apenas em Éfeso. Você sabe do que eu estou falando, você sabe do jeitão do mundo. O povo aí mente aí fora, sem dó nem piedade. O povo aí não tem problema em mentir. No governo o pessoal não tem problema em mentir. Na economia o pessoal não tem problema em mentir. Nas relações públicas as pessoas não têm problema em mentir. E não é só no Brasil, tá? Todo lugar onde as pessoas não têm temor do Senhor no coração, elas mentem descaradamente. O que o texto está falando é, não sejamos assim. Nós somos separados por Deus. Então ele está começando a criar o contraste, o segundo contraste que ele cria, e aqui é quase um pecado guarda-chuva, debaixo do qual os outros 3 pecados estão debaixo, é o problema da ira, versículo 26, olha aí. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Um dos problemas de quem não tem o temor de Deus, é de que essa pessoa que não teme a Deus, ela tanto está debaixo da ira de Deus, quanto ela mesma vive na ira do seu próprio coração. E aí o texto vira para a gente e fala assim, irai-vos e não pequeis. Aqui tem uma discussão exegética importante, porque alguns leem esse texto, e eu confesso que eu já tive uma outra posição sobre esse texto,
Parece que o texto está dizendo que, com a palavrinha, a conjugaçãozinha aí do e, irai-vos e não pequeis, a impressão de que a gente tem é de que essas duas coisas são recomendadas, incentivadas. Ele está falando, irai-vos e não pequeis, façam os dois. E alguns, de alguma maneira, estão tentando achar aqui que o texto está falando para a gente se irar. O texto está comandando, encorajando a gente a se irar. E aí a gente começa a entrar naquela linha, veja, vamos com calma. Aquela linha de que a Bíblia fala de que existe uma ira santa, já ouviu isso antes? Deus é santo e Ele se ira contra o pecado. Alguns conseguem lembrar daquela cena de Jesus entrando no templo e vendo ali no pátio os mercadores, os cambistas vendendo, e Jesus quebrando o pau, lembra? Batendo, virando mesa, escorraçando o povo para fora de lá. A casa do meu pai se tornou covil de salteadores. E alguns acham que o texto está de fato recomendando a gente a ter essa ira. Mas, meus irmãos, eu entendo por causa desse próprio texto de que isso não é uma recomendação do texto. O texto não está tratando aqui da ira como uma coisa boa. Essa ira aqui é a ira pecaminosa. E a exegese é simples, é só você olhar no versículo 31 na frente que a resposta está aí. Claramente, longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e assim, toda malícia. Então não é para se irar. Então algumas traduções, e é uma questão sim, existe uma discussão no grego de como é melhor traduzir, mas algumas traduções aparecem aí, irai-vos, mas não pequeis, ou tenta fazer um contraposto entre essas duas coisas. O que o texto está tentando dizer para a gente, meus irmãos, é que se você ficar com a ira, você está logo à porta do pecado. A ira do homem não produz a justiça de Deus. O Senhor Jesus Cristo, através de Paulo aqui, está alertando para a gente não deixar a ocasião da ira ser uma ocasião no qual o sol se põe sobre a nossa ira. É uma linguagem de Deuteronômio para falar da ideia da virada do dia com ira. Tá? O sol se põe e a gente ainda está irado, porque isso abre espaço para grande desastre na nossa vida. Lá em Mateus 5:22, Jesus disse, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Forte isso, né? Por que Jesus está falando disso? Não é porque ele está falando das brincadeirinhas que às vezes a gente faz um com o outro. Ah, você é bobo, você é tolo. Não, ele está falando do tipo de linguajar que é caracterizado por pessoas que têm um coração irado e corações nos quais Satanás já se estabeleceu. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Meus irmãos, uma pergunta técnica para vocês. Crente pode ficar possesso? Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, ela pode ficar possessa? Não, ela não pode. Ela não pode se desfazer do Espírito Santo de Deus que mora dentro dela, e o diabo possuir essa pessoa e ela ficar endemoniada com o espírito de ira. Isso não pode acontecer. Mas quando ela fica irada, sendo crente, tendo o Espírito Santo de Deus dentro dela, ela está dando ocasião ao diabo. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem seguro de carro que resolve o problema do acidente causado pela ira dentro de casa? Alguém conhece? Meus irmãos, eu como pastor, completei agora 10 anos de ordenação pastoral, falei para vocês. Houve momentos que eu fiquei escandalizado com a capacidade da ira de destruir por completo a vida de uma pessoa, de um casal, de uma família. Já vi quebra-pau na minha sala. Quebra-pau de eu me esconder. Ira, justiça própria, é meu território, eu mando aqui. Corações que já foram há muito tempo tomados pelo jeitão de Satanás, que é o pai da mentira e com certeza é o pai da ira também. E quando, meus irmãos, eu quero que os irmãos percebam aqui uma questão sobre Satanás. Quando a ira ganha lugar no nosso coração, o diabo está aproveitando ali para enfraquecer a gente e os nossos relacionamentos. Perceba, o texto de Efésios 4 vem falando desde o início de que Deus está promovendo a unidade em torno de Deus, em torno do Espírito, em torno de Jesus. E essa unidade deve ser uma unidade em nós.
Então você está vendo o que Satanás faz com a ira? Ele desmonta essa unidade. O grande objetivo de Satanás, inclusive, é fazer tudo o que está ao alcance dele para atrapalhar a nossa unidade. E eu sei, inclusive, sem dedurar ninguém, mas eu sei que inclusive pessoas vieram se refugiar aqui, não porque estava dando problema teológico na igreja dela, é porque ela estava irada, estava braba com alguém. E em vez de resolver a ira dela lá, veio trazer a ira dela para cá, para eu resolver. Bonito, né? Mas você nunca vai poder terceirizar a resolução do seu pecado. Porque nossa ira precisa ser resolvida com aquelas pessoas com quem nós temos depositado ira e dificuldade. Meus irmãos, o diabo é ardiloso. Alguns comentários sobre ira. Aqui no Ocidente, algumas pessoas consideram a ira meio como um tipo de virtude. Inclusive um tipo de virtude masculina. Você já viu isso? Eu particularmente gosto de artes marciais. Acho muito legal. Artes marciais têm um valor tremendo, inclusive na vida cristã. Acho muito bacana mesmo. O problema é que alguns, a pretexto de serem artistas marciais, acham que é legal ser irado, ser uma pessoa braba, ser uma pessoa descontrolada. Até porque hoje em dia isso é aplaudido em Facebook. Ninguém se envergonha mais não, gente. A gente vai ver isso no próximo capítulo 5. Aquilo que antes as pessoas faziam em oculto, hoje elas aplaudem. Você bota um vídeo de você mesmo caindo numa briga num lugar e você fala assim: ó, o que eu fiz? Como se fosse motivo de se orgulhar, não ter domínio próprio, ser irado, ser iradinho. Cuidado, viu, gente? Isso serve para os homens e serve para as mulheres. Ser iradinho não é legal. A única pessoa que gosta disso é o diabo. A questão da mentira, a questão da ira, a questão do roubo. No versículo 28, está aí, ó, na sua frente, olha aí. Aquele que furtava, não furte mais. E quando Paulo diz isso, claramente ele sabe que provavelmente ali na sociedade dos Efésios, ou talvez até mesmo a notícia de alguns que se converteram dessa velha vida para a nova vida em Cristo, alguns tinham problema com roubo. E o roubo também é complicado, porque ele é experimentado não apenas como uma privação de propriedade, mas como um ataque profanador à esfera privada. O 8º mandamento da lei de Deus dizia: não furtarás. Então, quando você furta, você está atacando aquilo que é do outro de direito que Deus deu a ele. Para os que chegaram cedo na igreja hoje de manhã, viram ali no nosso vidro lateral ali, alguém tacou uma pedra e quebrou o vidro da igreja. A gente não sabe, as evidências ali dos Sherlock Holmes aí de plantão, é de que alguém quebrou para tentar entrar, mas talvez tenha desistido. E eu nem estou acusando ninguém, eu nem sei quem foi, a gente não pode sair falando nada, mas acontece, é um problema social. No nosso mundo evangélico nós temos um relato, e esse eu não vou entrar em detalhes, mas um pastor que eu ouvi alguns anos atrás, que trabalhava numa área social muito complicada. Ele tinha uma igreja, muitas pessoas eram membros daquela igreja, eram convertidos, mas ainda tinham hábitos pregressos da sua vida anterior, e roubavam e faziam coisas terríveis. A questão da língua, da conversa, olha o versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Palavra torpe é um problema. O grego aqui, palavra corrupta, talvez a melhor tradução aqui do grego é palavra podre, palavra contaminada. Nossa, meus irmãos, as nossas línguas podem ser terríveis, né? A gente pode fazer feder um ambiente com uma piada mal colocada. Eu sei disso, eu já passei por isso antes. E você vai perceber que esse é o momento, quando ele vai falar das conversas torpes, eu não vou entrar muito hoje, porque no capítulo seguinte a gente vai falar sobre isso. Mas você vai perceber que é o momento em que Paulo decide falar no versículo 30, olha o que ele diz aí: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele fala do pecado da mentira, fala da ira, fala de quem rouba, fala das conversas torpes e contaminadas, e fala sobre uma responsabilidade que a gente frequentemente se esquece, de não entristecer o Espírito de Deus.
É como se Paulo estivesse retomando: o motivo pelo qual vocês não devem fazer nenhuma dessas coisas é porque vocês têm que lembrar que vocês foram selados pelo próprio Espírito de Deus. A palavra grega aqui para entristecer é lamentar, como se o Espírito Santo fosse uma pessoa que tem emoções. É claro que o Espírito Santo, meus irmãos, ele não tem emoções humanas como nós temos, mas ainda assim, Deus adequa a linguagem falando que o Espírito Santo se entristece, para dizer que o Espírito Santo, que nos selou e nos separou para Ele, fica verdadeiramente muito triste quando nós não cuidamos da nossa santidade. Ele diz que nós fomos selados, o texto fala, que nós fomos selados para o dia da redenção por esse Espírito Santo. Você viu aí, no final do versículo 30? Esse Espírito, ele entrou em nós e ele nos marcou como pertencentes a Deus e tem nos protegido e preservado até o dia que Jesus voltar, que foi a oração do nosso irmão Tiago Martinello no início do culto. Aí você vai lá e cospe nessa obra do Espírito Santo e entristece ele. Meus irmãos, o Espírito Santo nos foi dado para dar alegria e esperança, mas se um crente persiste no pecado, esse Espírito, ele não sai de lá, mas ele murcha nesse conforto que ele poderia nos dar. Ele fica abafado, e você para de ouvir a voz de Deus. As coisas de Deus não te sensibilizam. Às vezes ali a pessoa vem, né? Pastor, está difícil a vida cristã, eu estou frio, pastor, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar. Pastor, qual é o meu problema? Aí eu pergunto: qual é a sua rotina? E aí você vai perceber que em vez de nutrir a alma dela com o Senhor, essa pessoa tem as conversações mais torpes, adora mentir, a ética dela já foi para o buraco há muito tempo, anda em lugares que crente não deveria andar. E não é que a gente não deveria estar no meio dos pecadores, é que a gente não deveria ser como os pecadores. Jesus estava no meio dos pecadores. Entristece a Deus, aí fica frio mesmo, fica cauterizado. E Paulo basicamente resume esse chamado de Deus no versículo 31, dizendo: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Amargura, o rancor estabelecido dentro de nós, é aquele rancor que não vai embora, ele faz raiz no nosso coração, raiz de amargura. Cólera tem a ver com a explosividade de uma pessoa. Ira, gritaria, blasfêmias. Paulo está dizendo: a vida de uma família cristã não deveria ser assim. Maliciosa. Meus irmãos, se Paulo... Está duro o sermão? É para estar, tá? Se Paulo escreveu isso é porque a gente precisa ouvir, não é? Fui comprar um remédio para minha sogra outro dia, numa farmácia lá perto de casa. E foi interessante, não tinha muita gente, é bem pertinho da minha casa, eu fui andando. E quando eu cheguei lá, eu vi um rapaz, um pouco carequinho assim, ele estava conversando com uma das farmacêuticas que estava ali à porta, ali mostrando os produtos. E claramente, na hora que ele começou a falar, rapaz, eu percebi, ele é crente. Olha que legal. Ele estava ali até meio assim, mais ou menos evangelizando ela, sabe? Falei, mas que coisa maravilhosa, olha que testemunho. Na minha cabeça eu logo pensei: precisamos de mais crentes assim, que não tenham vergonha de Jesus, não tenham vergonha do Evangelho. Olha ele falando na porta com ela, coisa boa, glória a Deus. Estava pronto para falar com ele depois que eu fizesse a minha compra. Aí eu percebi que ele estava na farmácia com os 2 filhos dele, 2 crianças mais ou menos da idade dos meus filhos. E aí eu entendi o que eu passo. Os filhos dele estavam brincando ali com alguns remédios que estavam no mostruário, e ele está de olho, e ele está conversando com a moça aqui, conversando, e só de olho nos filhos. De repente, meus irmãos, ele, sem pedir licença, ele interrompe a conversa com ela e dá um grito no meio da farmácia, como se fosse um maluco. Eu já falei para vocês pararem com esse negócio, porque vocês não me respeitam, porque vocês... Meus irmãos, todo o testemunho de Cristo caiu por terra em meio segundo. Um homem descontrolado, um homem destemperado,
Um homem que está tentando ganhar o coração dos filhos na força do grito. Mas a minha tristeza, meus irmãos, a minha tristeza, não foi por ficar pensando, evita esse maluco e sai logo, não. A minha tristeza foi pensar que eu nunca agi exatamente assim mais perto. Não exatamente, mais perto. Já contei para alguns de vocês, alguns anos atrás, a gente estava no restaurante e os meninos estavam um pouco animados demais naquela noite. Eu que não estava legal, estava com a paciência curta, por outros motivos. A gente saindo de carro, eles fazendo bagunça, falando coisas atrás, e Débora tentando chamar a atenção, eu tentando chamar a atenção. Nós estávamos perdendo a paciência, mas de repente eu descobri um monstro dentro de mim, meus irmãos. Porque eu freiei o carro no meio da rua, e saí, e abri a porta de trás, e dei um grito na cara da minha filha. Eu vi nos olhos da minha filha naquele dia, uma coisa que eu como pai nunca deveria ver nos olhos dos meus filhos na condição de pai. Eu vi terror. Apenas terror, não amor, não respeito, apenas terror. Graças a Deus ela cresceu e a memoriazinha dela é curta. Outro dia eu perguntei para ela se ela lembrava disso. Ela disse que não. Mas que vergonha, meus irmãos. Que vergonha. Porque é muito fácil você ler todos esses textos e falar assim, ufa, ainda bem que eu não sou isso. Você é! Você é pecador. E é por isso que a palavra de Deus, ela é escrita para pecadores como eu e você. E ela nos convoca a uma mudança, a largar uma vida velha, uma vida de pecados, as influências do mundo, desses deuses que nada são. E olhar, mudar a nossa ótica e olhar para Deus. Olha o versículo 1 do capítulo 5. Nós já lemos ele, mas ele diz claramente: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O apóstolo Paulo resume esse argumento e ao mesmo tempo prepara o argumento para o início do capítulo 5, quando ele usa a palavra pois, é uma palavra conclusiva, é uma palavra resumitiva. Então ele fala, sede pois, quando vocês praticam a mudança do velho homem para o novo homem, vocês estão sendo imitadores de Deus. Por quê? Porque Deus é assim. Quando você cumpre a lei de Deus, todos esses mandamentos aqui são mandamentos que têm a ver com a lei de Deus. Você percebeu? Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Percebeu que cada um deles são mandamentos da lei? Ele está dizendo que vocês não estão apenas cumprindo a lei de Deus, vocês estão sendo como Deus. A lei de Deus revela o caráter de Deus. Quando alguém pergunta assim, Mateus, quem é Deus? A gente poderia dar a resposta do catecismo. É um ser grandioso, infinito, bondoso, cheio de sabedoria. Mas é interessante que a Bíblia fala, se você quer conhecer quem Deus é, que Ele pensa, o que Ele faz e o que Ele fala, leia a lei de Deus. Porque a lei de Deus revela os pensamentos, como Deus se sente. Quando Ele fala, não terás outros deuses diante de mim, é porque Ele quer ser adorado. Quando Ele fala, honra teu pai e a tua mãe, é porque Ele é um Deus de honra. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm essa honra entre eles. Quando Ele diz, não matarás, é porque é um Deus que ama a vida e preserva a vida. Quando Ele diz, não adulterarás, é porque Ele essencialmente é um Deus fiel. Então a lei de Deus revela quem Deus é. E quando você cumpre a lei de Deus, você está sendo como Deus. E é óbvio que a pergunta, caminhando para o final do sermão, a pergunta que ficaria é, como pastor? Como qualquer pessoa, sendo crente, seria capaz de cumprir essas coisas? Porque pastor, eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu vejo a minha própria dificuldade, só de ler, de fazer todas essas coisas. Mas tem dois detalhes, no versículo 1, no versículo 2, que explicam todo o resto. No versículo 1, se você percebeu do capítulo 5, ele diz, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados. Eu não estou tentando imitar Deus de uma posição distante, de alguém que criou uma religião
E agora eu estou vendo se a minha religião consegue conectar com aquele Deus lá, judaico. E aí eu estou olhando de longe, imitando aqui para ver se ele gosta, ele olha para mim. Não! Deus inverteu essa relação e falou: eu quero que vocês me imitem na condição, na posição de serem meus filhos amados. Porque esse Deus grandioso, maravilhoso, cheio de santidade e lei, é o nosso Pai Celestial, que nos ama. Nós somos filhos amados. Quem falou foi Ele, não fui eu. Você foi alcançado e salvo por Deus para ser um filho de Deus. E você é chamado para imitá-lo na condição de um filho que conta com o amor dele. Que amor é esse? Que maneira de amor nos foi dada? O versículo 2 explica, está aí, ó. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu posso andar em imitação de Deus agora, em amor, porque Deus pegou um outro filho, o filho, com F maiúsculo, e Ele fez esse filho se entregar por nós, em amor. Como é que Deus me transformou em filho? Pegando um outro filho, o filho, que se entregou por estes que não eram filhos, eram inimigos, e nos transformou da condição de perdidos, largados, transgressores, em família bendita do Senhor. Que coisa maravilhosa! Ele a si mesmo se entregou por nós, e nós falamos disso hoje de manhã, como oferta e sacrifício a Deus. Como oferta, foi voluntário, disposto de coração, ele quis. O pai não precisou colocar uma arma na cabeça do filho e falar, vai lá, não. Ele quis, ele ama o que o pai ama, e ele queria salvar como o pai queria salvar. Então ele veio como uma oferta, mas ele veio também, meus irmãos, como um sacrifício. Então essa oferta de sacrifício lembra justamente aquele povo lá no livro de Êxodo. Lembra que a gente está estudando de manhã? Aquele povo todo que estava recebendo a lei, as tábuas da aliança, e estava lá, ó, todos os mandamentos, não faz isso, faz aquilo, não faz isso, faz aquilo, mas eles não conseguiam. Quando fizeram um bezerro de ouro, mostraram claramente o que estava no coração deles: são pecadores, não amam a Deus. Então Deus institui um sistema sacrificial em Israel, e aqueles sacrifícios apontavam para a necessidade de expiação do pecado deles. Alguém vai ter que resolver esse negócio, alguém precisa morrer no lugar de vocês, para que vocês não sejam condenados. Então a mente deles foi sendo ensinada, e foi ensinada a aguardar. Um dia viria um profeta maior do que Moisés, e resolveria isso. Então pensa só, Deus nos fez filhos, porque Ele deu o seu próprio Filho, em oferta e em sacrifício. Eu amo, e de vez em quando tem umas coisas engraçadas na teologia, o Deus da lei, que exige de nós a lei, cumpriu a lei em nosso lugar, pagando a dívida da lei, por amor. Eu não consigo pensar em nenhum filme do Spielberg, do Christopher Nolan, de todos os diretores que eu gosto, eu não consigo pensar em nenhum filme, nenhum livro, nada, que possa expressar a profundidade e a grandeza desse amor, que não é ficção. Não é ficção. Ele se entregou como oferta e como sacrifício em meu lugar. E o texto nos diz que isso sobe às narinas de Deus como um aroma suave. É a linguagem do Antigo Testamento usada por Paulo no Novo Testamento para dizer: Deus aceitou. Aceitou. Se fosse o meu sacrifício e o seu, ia subir nas narinas de Deus e Deus ia falar: sai da minha presença. Mas o cheiro da oferta de Jesus foi agradável às narinas de Deus. E Ele aceitou o Filho e aceitou todo mundo que está no Filho junto com o Filho. Então eu te pergunto hoje à noite, você está no Filho? Porque se você está no Filho, se você é imitador de Deus por meio de Jesus, essa é a única forma de você entender todos os versículos que eu li de trás para frente, guardando algumas informações. E eu não vou gastar muito tempo, mas eu quero te mostrar. Se você voltar no versículo 25, é disso que ele está falando. Ele fala: por isso
deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a verdade que morreu por mim. Logo, se eu sou de Jesus, eu tenho que falar a verdade com os meus irmãos. Meus lábios têm que ser verdadeiros, porque Jesus é verdadeiro. É Deus virando para mim e para você falando, chega de mentira, chega de fingimento, diga a verdade ao seu próximo, porque você está em Jesus. Se você está em Jesus, e você costumava sobreviver roubando, eu não sei se esse é o seu caso, mas todas as vezes a lei de Deus diz que você não dá aos seus irmãos o que lhes é devido, você está roubando eles e o seu irmão, e a Deus. Se você costumava sobreviver de roubo e mentira, acabou. O texto literalmente vai falar, consiga um emprego honesto que possa ajudar outros que não podem trabalhar. Você viu aí? No versículo 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vai trabalhar! Uma aplicação bem fácil desse sermão de hoje à noite. Jesus está falando para a igreja, vai trabalhar! Vai trabalhar! Trabalhe, porque o trabalho é o meio pelo qual Deus vai sustentar outras pessoas através da sua vida. Não é para você ficar rico, mesquinho e egoísta. É para você ser instrumental na vida de outras pessoas. Se antes saía da sua boca palavra torpe, agora sua boquinha, coleguinha, não é mais para sujar, não é mais para destruir, não é para mais dar contaminação radioativa no ouvido de outras pessoas. Observe a maneira como você fala, faça esse exercício. Fala assim, Senhor, ô Jesus, põe rédea nessa minha língua, Senhor. Eu quero falar o que edifica. Sabe o que é edificante? A palavra grega que é edificante é aquilo que constrói, literalmente, aquilo que constrói. Eu quero falar não coisas que destruam os ouvidos e a alma dos meus irmãos. Eu quero construir os ouvidos deles. Olha só, você não vai construir o ouvido dos seus irmãos só falando mal do Brasil, de política, de economia, de sociedade. Não, você só aumenta a ansiedade e o desespero no coração. Está todo mundo vendo que está ruim, a gasolina vai bater 6,50. Todo mundo está vendo que está ruim. Aí você precisa ser só mais um que fala assim, né, elevador, realmente está muito ruim, né? Ainda bem que o Botafogo ganhou o campeonato, até para o Botafogo está ruim, porque o técnico saiu. Larga de ser um israelita no deserto, usa a sua boquinha para falar, mas, ainda bem que Deus está no controle de tudo, né? Que bom que Deus está no controle. Que bom que a gente está aqui nesse elevador, e Deus está tão no controle que o elevador não caiu com a gente junto, que ele merecia cair. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, use seus lábios para trazer boas novas aos que ouvem. Provérbios 25. Como boas novas ao coração do sedento, assim é a notícia de que há água numa terra distante. Tem água! Vamos beber água. Vamos refrescar, vamos refrigerar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para junto das águas de refrigério. Ele me dá a comer pasto verdejante, Ele cuida da minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Então quem está em Jesus, tem isso dentro dele. Em vez de ira, meus irmãos, o crente deve demonstrar o caráter perdoador de Deus. Você viu exatamente o que ele diz nesses versículos 31 e 32, você viu? Olha aí, olha com atenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Larga a roupa da ira, larga a roupa da gritaria, queima essa roupa, bota uma outra roupa, a roupa da compaixão. Uma pessoa esses dias falou assim, pastor, eu não dou conta de fazer isso. Falei, minha irmã, por quê? Pastor, eu não consigo ser essa pessoa boazinha que as pessoas querem que eu seja. Eu falo a verdade mesmo. Eu falei para ela, você está se orgulhando do seu pecado. Você está achando que pecado é virtude. Eu falo na cara, eu falo mesmo. Eu falei assim, minha irmã, eu vou fazer uma oração levinha por você, porque a minha vontade é orar para Deus cortar a sua língua. É melhor você ser uma muda
para a glória de Deus do que uma destruidora de relacionamentos com palavras assassinas, venenosas. Meu irmão, se você é uma pessoa sarcástica, com palavras assassinas e venenosas, troca o dicionário. Vai ler a Bíblia e vai ver o que Deus manda você falar. E se soar mecânico, não tem problema. Você pode fazer assim, pai de família, você pode acordar de manhã e falar assim, lendo a Bíblia, né? Bom dia, filhos. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Vai todo mundo achar você um maluco. Mas eu te garanto, espera só para ver o que vai começar a acontecer. Talvez a sua filha, seu filho fale assim, papai, você está bem? Você quer uma aspirina, papai? Tem alguma coisa acontecendo? Mas é porque você está tentando obedecer a Deus, e aquilo aos poucos vai começar a trazer um novo ar dentro da sua casa, uma nova alegria. Se você acordar todo de manhã, eu estou falando uma coisa simples que você pode fazer, ler um versículo em voz alta no meio da casa, acorda pessoal, olha o que a Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita. Experimenta começar a fazer isso na sua casa, falar palavras que edificam. A compaixão, a benignidade, o perdão serão incitados. Alguma coisa aconteceu com o maluco do papai, talvez Deus esteja trabalhando no coração dele. A mamãe que vive gritando com a gente, eu acho que Jesus está trabalhando no coração dela. Os filhos, influenciados pelos pais, ouvindo palavras de vida, talvez se tornem menos irritadiços, menos desobedientes, porque eles veem no papai e mamãe o exemplo a ser imitado. Crentes, tal pai, tal filho. Já ouviu esse ditado antes? A gente usa esse ditado para falar de coisas ruins. Olha lá, igual o pai dele. E às vezes quem está falando isso é a própria mãe do menino. Igual o pai dele. Eu sabia. Que triste testemunho, né, meus irmãos? Você não acha que chegou na hora da gente mudar essa forma de percepção? Você não acha que chegou a hora de nós, crentes, intencionalmente abrirmos nossos lábios e falarmos de tal maneira que as pessoas olhem assim e falem assim, por que você fala desse jeito? Para você poder responder, tal pai e tal filho. Deixa eu te falar um pouquinho sobre o meu pai, que está no céu, o nome dele é santo, o reino dele virá a nós, e a minha alegria como filho dele é fazer o nome do pai grande. Eu quero fazer o nome do filho dele também, Jesus, meu irmão mais velho, quero fazer o nome dele grande, quero fazer o nome do Espírito Santo, que não é uma força abstrata, é uma pessoa divina, que se entristece quando eu peco. Eu quero fazer o nome dele grande, eu quero abençoar o pai, eu quero bendizer o filho, quero bendizer o Espírito. Nós estamos precisando de crentes que imitem a Jesus. A alegria, meu irmão, minha irmã, é que eu e você nessa noite temos uns aos outros para nos ajudar. Uns aos outros. Senhor, pastor, eu nunca vi Jesus pessoalmente. Ok. Mas você tem duas coisas. Você tem a palavra de Deus que é suficiente para mostrar para você o amor, o perdão, a misericórdia e a personalidade de Jesus. Ele era manso, humilde, verdadeiro, amoroso. Está tudo aqui. Em segundo lugar, você tem pessoas na igreja. Alguns estão nessa há mais tempo, estão caminhando com Jesus há mais tempo, e eles estão ficando mais parecidos com Jesus. Cola nelas. Talvez era difícil colar em Pedro no início da caminhada, ele era um pouco difícil. Mas quando você lê as epístolas de Pedro, você fala, o que aconteceu com esse homem? Já sei, está andando com Jesus, né? Cola nessas pessoas. Quando eu falar cola, meus irmãos, você vai na farmácia e compra um negócio chamado Super Bonder. Cola! Você vai me mentorear. Por quê? Porque eu estou precisando ficar mais parecido com Jesus, e eu vejo que você é pelo menos um pouco parecido com Jesus. Me ajuda. Eu quero ser como você. Você já falou isso para os seus irmãos? Eu vi uma cartinha de uma criança da nossa igreja, o pai compartilhou comigo, que uma cartinha que uma criança deu para um adulto aqui na igreja, falou assim, eu quero ser mais parecido com você. Que maravilha isso. Crianças, eu termino o meu sermão dizendo, vocês desenharam o macaquinho de vocês? Eu não sei. Macaco imita, não é? Macaco imita todo mundo. Tem brincadeiras que imite um macaco. E a gente faz morto, vivo, e a gente imita uns aos outros. A diferença do macaco para a gente, Deus criou o macaco, Ele ama o macaco.
A diferença é que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu seu único filho por nós, crianças. Por nós. Deus, Ele nos ama como filhos. Macacos não podem ser filhos, cachorros, crianças não podem ser filhos. Sabia disso? Pet não é filho, crianças. Mas nós podemos ser. Se nós crermos no nosso coração que Jesus morreu por nós. Crianças, ouçam o que o tio vai falar para vocês aqui agora, com toda atenção. Eu falei para minha filha ontem que eu queria dela um presente de Natal pelo resto da vida. Ela falou, papai, o que é? Eu falei, filha, o único presente de Natal, não foi, filha? Que eu falei para você, o único presente de Natal que eu quero ver em toda a sua vida é que você ame Jesus mais do que todas as coisas. Só. Você não precisa fazer mais nada. Crianças, o maior presente que vocês podem dar aos pais de vocês é vocês serem imitadores de Jesus. Imitem Jesus, que Ele é o irmão mais velho de vocês, se vocês crerem nele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele por vocês, crianças. E por vocês, crianças, filhos de Deus. Filhos do Altíssimo. Filhos benditos do Senhor. Imitem o Pai, imitem o Filho e imitem o Espírito. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, apenas a Tua palavra, Senhor, apenas ela, pode nos dar a esperança que vai além dessa vida. Cada um de nós, nessa noite, pode aqui andar em amor, como Cristo também nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que amor maravilhoso, Senhor. O amor que livrou Abraão de atravessar aquele cutelo no seu filho Isaque, no topo do monte Moriá. O amor que livrou Raabe e sua família, que decoraram aquela janela com um fio escarlate, assim como os israelitas decoraram suas portas com o sangue de um cordeiro imaculado, por ocasião da 10ª praga. O amor que libertou aqueles israelitas do cativeiro babilônico após 70 anos de nova escravidão. O amor da estrela da manhã que brilha, quanto mais vemos que o dia se aproxima, a aurora do Senhor, a esperança. O amor de um Deus tão grande, ao mesmo tempo tão pessoal, e que pede para ser imitado. Ó Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Dá-nos o Teu poder, a Tua graça e o Teu próprio amor, que sejam os combustíveis da nossa obediência. Nós queremos ser imitadores Teus e andar em amor como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Em nome de Jesus. Amém.